dia, amigos que estão aqui presentes no Recanto da Paz. Bom dia a você que nos acompanha pelo YouTube. É uma alegria muito grande, mais uma vez, mais um domingo, esse primeiro domingo de janeiro de 2026, nós estarmos juntos, né? Essa nossa companhia, essa troca de experiências, essa alegria é que nos faz prosseguir constantemente. Hoje eu convido vocês, antes de tudo, a fazermos um breve momento de silêncio, como sempre nós fazemos. Então, vamos nesse instante desligar os nossos celulares, voltar toda a nossa atenção para esse momento, lembrando que além de nós e de todos esses que nos acompanham pelo YouTube, nós temos aqui muitos outros corações. No plano espiritual, eles são numerosos, né? Existe um número bem maior do que se encontra nesse momento aqui na plateia. Então, juntos, que nós possamos respirar com mais tranquilidade, voltar o nosso foco, a nossa atenção apenas para esse momento. Quantas vezes nós fazemos isso ao dia? Prestar atenção nesse instante, perceber-se e sentir-se bem próximo do Pai. Se você preferir, feche os seus olhos. E apenas sinta a sua respiração. Observe que dádiva é respirar. Sentir a vida. Sentir o seu corpo nesse instante. Perceba-se sentado aí nesta cadeira, ou onde você estiver nesse momento, você que nos acompanha. E vá mergulhando cada vez mais nessa paz interior. O verdadeiro silêncio nos conecta com Deus. Somos envolvidos por esse hálito divino que vive em nós, que pulsa em nós, que nos ama, que nos fortalece e nos orienta. Assim nós estamos, mais uma vez, agradecidos por esse dia, agradecidos pela vida que herdamos. E que possamos, nesse momento, emanar com muito amor essa energia de bondade, de fraternidade, a todos os corações que aqui estão, a todos os irmãos que vivem sobre a face da terra. E aos demais corações que nos acompanham no plano espiritual, constantemente, torcendo por nós, querendo nos ver felizes. Que assim seja. Amigos, a nossa abertura de hoje é uma carta amorosa também, acolhedora, de todos os trabalhadores do Recanto da Paz. E nós começamos relembrando essa mensagem que vai unir
todas as demais palestras desse mês. Ela tem geralmente nós trabalhamos assim, né? Uma mensagem que norteia todas as demais palestras que acontecem na casa neste mês. Então, essa primeira mensagem do ano diz: Senhor, faze de mim instrumento do novo. Novos pensamentos, novas escolhas e mais trabalho no bem. Às vezes nós chegamos aqui na casa pensando muito mais, é claro, no nosso desconforto, na nossa dor, naquela pedrinha no sapato que não nos deixa caminhar como nós gostaríamos. Mas será que nós pensamos no bem? Será que nós pensamos em dividir um pouco de alegria através do olhar, do sorriso, do abraço, de uma palavra de consolo? Isso é pensar e fazer o bem. E quando nós pensamos e agimos assim, as coisas vão começando a mudar por dentro. Então, o que muda de fato não é o calendário que nós acabamos de dizer, Ano Novo. São pensamentos novos, o que muda o ano é apenas uma forma de organizar, que nós tentamos, na realidade, organizar o calendário a nosso favor, à nossa maneira. Mas ele não passa de um tempo linear do qual nós estamos acostumados a dizer: esse é um novo dia, amanhã eu faço tal coisa, amanhã vai ser diferente. Mas enquanto não mudar aqui dentro, nada muda, não é assim? A vida muda quando alguém chega e nos acorna por dentro. Assim começa a nossa mensagem, escrita por todos os trabalhadores da casa. E muda quando alguém vai e nos ensina, sem palavras, a rever prioridades. Depois de encontros que fazem sentido e despedidas que nos marcam, nós costumamos dizer: a vida continua. E na visão espírita, o que continua é a vida mais espiritual. O nosso aprendizado, a semeadura diária, a oportunidade de recomeçar, isso sim é que deve mudar. Não como promessas bonitas, mas como trabalho no bem num dia comum, naquele dia em que ainda está doendo, é que ainda é difícil perdoar. É nesse momento que nós precisamos ser mais insistentes, fortes, guerreiros. Por isso, o Recanto da Paz abre esse novo ciclo como uma prece, que é a direção e compromisso, dizendo: Senhor, faze de mim instrumento do novo. Novo aqui não é a novidade de fora, né? Como eu disse, é renovação íntima. É permitir que nasçam novos pensamentos, novas escolhas e que se confirme em nós a ação do bem. É pedir que a paz possa habitar os nossos corações. Não para afastar os desafios, ao contrário, para nos aproximar deles agora como aprendizado constante. Porque todos os dias nós, sim, teremos situações desafiadoras, por menor que sejam, mas nós teremos. Na evangelioterapia, que nós realizamos aqui todos esses domingos, aprendemos algo precioso, que a cura real começa numa consciência desperta. Vamos acordar para esse ano novo? Vamos acordar para novas possibilidades? Vamos acordar para entender o nosso choro?
Vamos acordar e perdoar e seguir adiante, mais leve, mais tranquilos, em paz. Esse é o grande convite. Aqui, cada encontro nós fazemos, né? Nós somos convidados a esse exercício simples e profundo de ouvir o Evangelho, essa mensagem que Jesus afirma em nós todos os dias, nos convida a rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a silenciar por dentro e permitir que as mensagens também nos leiam. É aquele momento que quando nós pegamos uma mensagem, nós lemos e dizemos, nossa, isso faz tanto sentido, isso foi para mim. Essa mensagem foi para mim. É a mensagem lendo um pouco de você. É a mensagem lhe convidando a fazer uma reflexão mais profunda. É esse o nosso convite. Que você chegue até aqui ao recanto, disposto a fazer essa grande mudança, a se renovar, seguindo como roteiro Jesus, com o seu Evangelho. Então somos todos convidados nesse momento para a renovação do coração, segundo o Evangelho. E é isso que vai falar essa palestra de hoje, com a nossa querida Joana Pontes. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia, meus amigos que estão aqui presentes, os amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. É uma alegria estar no Recanto da Paz, uma vez mais. Esse recanto realmente é de paz, não é? E eu estava ali ouvindo o Jefferson falar, bem alinhado com a reflexão que nós fizemos. Eu até falei a ele, me emocionei muito fazendo esse roteiro, então eu vou pedir licença para vocês para seguir o meu roteiro, para eu não fugir das palavras que nós recebemos, né, que nos vieram. Mas para a gente começar aqui o novo ano, a nova era, eu fico pensando, e queria convidar vocês a pensarem comigo, que nesse período de Natal, final de ano, nós tendemos a parar para repensar algumas coisas, graças a Deus, não é? Nós ficamos com um pouco mais de vontade de auxiliar, queremos trocar as coisas da casa, não fazemos isso? Queremos organizar, quer estar com a família perto, não é? Nós geramos uma energia que é importante, uma energia salutar. Essa energia, ela nos envolve e nós, quando geramos esse pensamento, nós contribuímos com essa atmosfera importante, não é? Mas por que será que a gente costuma fazer isso só na transição de um ano para o outro, se a nossa transição ela é diária? Não é verdade? A nossa transição é diária. Todos os dias nós temos a oportunidade, ganhamos uma página em branco para escrever a nossa história. Não é? É uma oportunidade de reinício. Então, o início não aconteceu para a gente no dia 1º de janeiro de 2026. Ele está acontecendo hoje, 4 de janeiro de 2026, e amanhã vai acontecer novamente. E buscar ficar com essa sintonia é maravilhoso. É onde nós podemos colocar os nossos corações. Nós vamos refletir hoje juntos sobre esse tema fantástico que é a renovação do coração segundo o Evangelho. E eu fui lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado A Nova Era, o item 9. Eu queria pedir a permissão para ler exatamente o que está escrito pelo um espírito israelita, é assim que ele se identifica. O Cristo foi o iniciador
da moral mais pura, mais sublime, da moral cristã dos evangelhos que deve renovar o mundo, aproximar as pessoas e torná-las irmãs, que deve fazer jorrar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, bem como estabelecer entre todas as pessoas uma solidariedade habitual. Maravilhoso, nem precisaria que eu falasse muito, mas vamos pensar aqui um pouquinho, não é? O Cristo, ele trouxe a moral mais pura. Aí nós vamos pensar da vivência do Cristo conosco, naquele período em que ele caminhou conosco, desde o nascimento simples, junto a uma mulher que soube dizer sim, Maria, que se preparou para recebê-lo, na caminhada de aprendizados diversos no perdão, na simplicidade, no serviço constante, no saber ouvir, não é isso? E nos convida a nos aproximarmos das pessoas. Poxa, queria tanto ligar para aquele amigo, mas eu vou deixar para amanhã. A gente consegue viver o amanhã? A gente não tem controle do amanhã. A gente até faz os planejamentos, mas não consegue viver o amanhã. Então façamos agora. Tem um tempo, faça hoje. Não vamos esperar os 365 dias passarem para fazer aquele plano que você deseja, que você almeja. Se tem coisas para começar que podem ser começadas agora, vamos começar. No exercício do bem, no emprestar o ombro amigo, de falar o que vem ao coração. A gente se tolhe de tantas limitações que são nossas mesmos e não avança naquilo que o coração pulsa para fazer. O nosso processo é um processo evolutivo. Nós somos espíritos eternos, fomos convidados a vir para esse planeta para nos educar, é a nossa escola. O processo é contínuo, não é? E nós não conseguimos fazer esse trabalho fantástico de desenvolvimento sem nos relacionarmos. Nós precisamos das outras pessoas. E graças a Deus elas são diferentes de nós. Sendo diferente de nós, nós temos um processo de aprendizado, de compreender o limite, de entender, de dar um passinho para trás, de ouvir, de tentar colocar ou usar o sapato do outro e de buscar a aproximação da forma que me é possível. Desculpar tantas vezes quantas forem necessárias, que é outro desafio, não é? Deve jorrar dos nossos corações a caridade e o amor ao próximo. Aí, às vezes, a gente fica pensando assim, caridade, o exemplo de caridade é o Chico Xavier, é a Verinha que chega cedinho para fazer o café, já até aprendi, estou íntima, Verinha, para fazer o café, vou deixar com ela, eu estou distante disso. Estamos? Não. Nós não somos imagem e semelhança do Criador? E o que é o Criador? Não é a inteligência suprema? Não é reconhecido como imenso amor? Não é isso que é Deus? Então, quanto filho, eu tenho essa semente dentro de mim. Posso e devo desenvolver. E ser esse caridoso que o outro, que me admira no outro, né? De auxiliar também. E posso começar em casa, no lar, com as pessoas que estão próximas, com o vizinho. Depois eu estendo para a comunidade. Mas caminha, não para, não é? E ainda fala que nós devemos estabelecer entre todas as pessoas uma solidariedade habitual.
Eu me lembro aqui, quando a gente... Hoje é fácil, você levanta, você vai escovar seus dentes, mas alguém te ensinou a fazer isso, não é? Quando você era pequenininho lá, a mamãe e o papai tinham que te forçar e dizer, não escova os dentes todo dia. E depois de tanto fazer repetidamente, isso virou um hábito. E há 2000 anos, Jesus vem falando para nós, perdoa, auxilia, ama, há 2000 anos, esperando que vire um hábito. E a solidariedade habitual nos faz entrar nesse ambiente de paz, que o nosso amigo falou agora no princípio para nós. A paz que nós queremos não está fora, está em nós. Tantas coisas acontecem ao nosso derredor, não é? E vão acontecer, nós moramos num plano de prova e expiação, um mundo de prova e expiação, passando aqui pela transição. Jesus não devia nada a ninguém, passou pelo que passou, e nós que devemos tanto, como fica? É claro que nós vamos sofrer, claro que nós vamos sentir. Mas nós temos um roteiro a seguir, são os passos do mestre, diz Alta de Souza em um dos seus poemas, segue o passo do mestre enquanto é dia. Segue os passos do mestre enquanto é dia, enquanto podemos, enquanto aqui estamos. Ele diz ainda, os tempos são chegados em que as ideias morais devem se desenvolver para realizar os progressos contidos nos desígnios de Deus. Não é amanhã, meus amigos, e nem foi ontem, é agora. São chegados os tempos que nos cobra para dar passos novos, tomar decisões novas, a querer um ambiente novo para nós. E o ambiente novo começa aqui, dentro de mim. Dentro de mim. Ficamos nós, às vezes, que gostamos de reclamar, né? É outro hábito, a gente tem que mudar de hábito, né? Tirar esse hábito da reclamação. Esse mundo está difícil, e a guerra aqui, não sei o que acolá. E essa paz que não chega, onde é que ela está? Aqui dentro. Sou eu que faço a mudança. Se tem um mundo que eu posso transformar, é o meu. É o meu mundo, é dentro de mim. Eu não consigo mudar a outra pessoa. Eu não vou mudar toda a estrutura social, eu não consigo fazer isso. Então eu não posso me angustiar também querendo mudar isso. Não vou dormir. Agora, o meu mundo, que está no meu controle, esse eu posso. Eu posso e devo. Porque a paz que eu tanto almejo, que eu busco fora, está dentro. Está dentro. E as dores que nós sentimos são consequências dos nossos próprios atos. Nós aqui colocamos o conteúdo lá, a prática lá e vem para nós. Está dentro de uma lei de causa e consequência, de ação e reação. Conhecemos essa lei, não é? O nosso desenvolvimento não vai acontecer pacificamente. Precisa de lutas. Lutas internas, sobretudo. De velhos pensamentos que nós precisamos trocar, de velhos comportamentos que nós precisamos mudar. Ao invés de eu querer sempre ser ouvido, começar a ouvir. Ao invés de querer estar sempre com a razão, se disponibilizar em aprender. Ao invés de esperar que os outros nos entendam, a gente entender. Silenciar. Refletir. Olha só, o Evangelho é maravilhoso, é um roteiro simples, né? Essa palavra é simples. Só não é mais fácil porque nós é que somos desafiadores, né? Somos complicados. A gente gosta de se desafiar.
E aí tem algumas dificuldades. Mas a guerra que nós devemos travar não é a guerra fora. É a guerra interior, a luta interior, é você com você. E devemos amar o nosso próximo, não é? Quem é o próximo mais próximo de nós? E antes da família, eu. Né? Durmo comigo, acordo comigo, saio comigo. Eu preciso me entender, eu preciso me perdoar, eu preciso conversar comigo também, para poder ampliar os meus passos. Meus amigos, nós somos todos aprendizes no planeta Terra. Essa escola foi prontinha para nós, do jeitinho que ela está. E à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos mudando os passos. O benfeitor Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala o seguinte: cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Olha, veja, pegar o Evangelho, abrir, ler e falar para as pessoas é o passo importante, necessário, mais simples que tem. Mas o convite é que nós sejamos as páginas vivas desse Evangelho. Agora, nesse momento. E quais são as principais palavras que estão no Evangelho de ponta a ponta? Amor ao próximo, a benevolência, o perdão das ofensas, a paciência. Está lá no Evangelho. Aí nós fechamos o Evangelho e começa e volta para a nossa vida, né? Eu paro lá aqueles 15 minutinhos do Evangelho diário ou semanal que a gente faz. Aí eu entro no mundo maravilhoso de 15 minutos, fecho, e aí é hora de deixar as palavrinhas gravadas na nossa alma. Daí a gente esquece. Volta de novo. Por isso que tem que estudar o Evangelho todo dia, porque a gente tem um problema de memória muito sério. Esquece. E ser página viva do livro que Jesus escreve significa se abrir, inclusive, para os intempéries, para as coisas que vão acontecendo que a gente não espera. E que, claro, dói. Dói porque ainda nos toca. O diamante, antes dele ser aquela pedra lindíssima, caríssima, valorosa, né? Valiosa, antes dele passar pela lapidação, é uma pedra. Nosso objetivo é ser diamante. Vamos passar pela lapidação. Mas dói. Tirar alguma coisa que você, de forma com ilusão, acha que é seu, dói. Sair da zona de conforto, deixar de fazer aquilo que dá o prazer momentâneo, dói. Se desintoxicar, dói. Mas depois que vira um hábito, o hábito da solidariedade, está ótimo, não precisa mais. Fazer o bem, eu penso que é como você vai fazer alongamento. Você quer pegar o seu pé e não consegue. Aí você tenta lá, vai até a coxa. Tenta de novo, vai até o joelho. Respira, tenta mais uma vez, vai no meio da perna. Aí você insiste mais um pouquinho, no terceiro dia, com várias respirações, você pega o pé. Peguei. Assim é fazer o bem na minha cabeça. Você tenta um pouquinho. Acordar mais cedo é difícil. Sair de casa é difícil. Vou ter que sair sem minhas joias, é difícil. Vou ter que ir para um lugar, lama, ficar não sei quantos dias em embarcação, é difícil. Mas você faz uma vez, faz a segunda, na terceira, quarta, quinta, você não quer mais sair de lá. Você já não consegue dormir tanto. Vira um hábito. E nós precisamos desenvolver esses hábitos saudáveis, prestar atenção no que nós estamos ouvindo, o que estamos vendo, organizar os pensamentos. E se sozinho está complicado, tem amigos para te ajudar.
tem amigos para te ajudar. É isso, a escola é isso. Essa é a escola. Esse é o nosso caminhar, não é? Fenelon, lá no Evangelho, ainda nessa página, né, no item 9, diz: o mundo está abalado em suas bases, sede firmes. A revolução que rapidamente se prepara é antes moral que material. Quando Jesus chegou aqui e a turma, nós, né, olhamos, nossa, chegou o rei, vai nos libertar. Fantástico. Guerra! E essa batalha que Jesus veio nos mostrar, como disse agora há pouco, é a batalha interna. E nós somos convidados a mexermos nas nossas estruturas. E eu não estou falando só das guerras, dos combates que nós vemos no mundo externo, no nosso planeta, né? Que nós ainda geramos, porque nós não damos conta de equilibrar internamente. O nosso combate interno ainda é muito árduo. Mas nós precisamos disso, porque no Evangelho diz para nós que os escândalos hão de vir. De quem o faça. Mas nós precisamos estar firmes. Firmes. Fortalecendo a fé e a coragem. Para esse processo nosso de olhar o novo, de transformar-se, de repensar, nós precisamos seguir uma orientação pequenininha que foi deixada por um grande filósofo que diz assim, conhece-te a ti mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, e aí, como é que eu posso fazer para saber como é que eu vou, para onde eu vou, qual é o caminho? O Espírito diz, conhece-te a ti mesmo. A benfeitora Joana de Ângeles, ela fala para nós no livro Momentos de Iluminação: aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Perante a própria consciência. Onde está escrito, né? Onde estão escritas as leis morais? Está lá no Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Na nossa consciência. O apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, tem uma frase famosíssima que ele diz assim: quando eu era criança, falava, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Esse também é um convite para nós sairmos da condição de assistido. Não que nós não tenhamos as nossas doenças, não queria usar esse termo, mas as nossas limitações, né, dificuldades, e não precisemos de apoio, é claro. Mas você sabe onde é que está o tratamento? No exercício de apoio ao próximo. Sair da condição de assistido para ser aquele que vai assistir. Deixar de atuar como criança birrenta, querendo atenção, para ser o adulto. Para entender quando o abalo chega. O apóstolo Paulo, ele tem uma grande caminhada, um grande divulgador, né? Que nos ajuda muito a refletir, nos ajuda muito a pensar na força do trabalho, do exercício. E eu estava estudando no livro Paulo e Estevão, que quem não leu, eu já deixo aí a super dica. E tem os momentos em que o Paulo está ansioso, ele se abala, saiu para divulgar, foi preso, abriu um monte de igreja, os questionamentos começaram a aparecer. E aí se materializou para ele dois grandes companheiros no plano espiritual, Gesiel, a quem ele perseguia, na verdade perseguindo Cristo, né? Antes do desencarne, e Abigail, a noiva. E ele questionando esses pontos para a noiva, e a Abigail disse assim: Paulo,
Ama. E ele continuou a questionar, mas como é que faz? Como é que faz essa mudança interna? O Cristo nos convida, o desenvolvimento, e ela fala, trabalha. E ele continua questionando como é que eu faço, como é que eu tomo essas providências de transformação interna, aquilo que as pessoas não me compreendem, e ela diz, espera. E por fim ele continua questionando e ela responde, perdoa. Então pode ser que algumas pessoas não entendam o teu comportamento. Tudo bem. O seu compromisso é com você e com o Cristo. São 4 palavrinhas, feliz, Abigail, 4 palavrinhas que resumem o evangelho praticamente todo. Ama. Ama a chuva, ama o sol, ama as pessoas, ama o ambiente que você está. Ama. Trabalha. O nosso corpo é o melhor exemplo de trabalho que existe, ele não para em momento nenhum. Se parar, trabalha. Com o pequeno, primeiro pega no joelho, depois você pega na perna, até você alcançar o seu pé. Alonga, exercita essa musculatura do bem, né? Além de trabalhar, espera. Exercita a paciência, tem coisas que você não consegue mudar e não é aquele momento. Não é aquele momento. Espera. Calma. E por fim, perdoa. Mas me machucou, me magoou, perdoa. Não me entende, perdoa. É um exercício mesmo, não é? Constante. De alongamento. Para nos sentirmos flexíveis na capacidade nossa de lidar com o outro e conosco. E conosco. Porque nós também precisamos nos aceitar. Por isso, nos conhecer. Para nos entender. Para nos ouvirmos. Para nos educarmos. Importante isso, não é? Então, esse ano começa, esse dia começa, essa hora começa no convite de fazermos o diferente, de fazermos o novo. Sabe aquele plano que você escreveu lá no final do ano? Ano que vem eu vou transformar isso, Começa já, começa agora. E se for necessário, reveja amanhã. Mas faça. Faça. E trabalhe. O melhor convite que nós podemos receber de um amigo é o trabalho. Vem me ajudar aqui. Melhor coisa do planeta. Trabalhemos. Eu queria pedir permissão, está terminando ali o meu tempinho, para fazer uma atividade conosco. O pensamento, ele é uma força criativa, não é verdade? Emmanuel repete isso algumas vezes, inclusive no livro Pensamento e Vida. O pensamento é uma força, é uma energia criativa. Eu pensei, eu já estou gerando conteúdos. E o que eu queria convidar a todos nós é fazer esse exercício de pensamento. Tanto nós que estamos aqui presentes, quanto os amigos que estão nos acompanhando no outro lado da telinha. Quem se sentir confortável, eu convido a fechar os olhos. Fechar os seus olhos. E o dia de hoje é um presente. Nós estamos sempre acompanhados de amigos no plano espiritual que nos auxiliam. E hoje, o seu anjo da guarda trouxe para você um presente. Uma caixa. Do jeito que você quer. Branquinha, de bolinhas, colorida, com laços rosa. Do jeito que você gosta ou gostaria de receber.
essa caixa está nas suas mãos, é uma caixa de presente. Eu quero te convidar a abrir essa caixa. Abre a caixa e dentro dela você vai ver uma folhinha de papel luminosa em branco. Uma caneta de pena, aquelas que nós escrevíamos lá atrás, quando íamos fazer os nossos poemas, as nossas cartas. Essa folhinha em branco é a sua consciência. Pensa nesse momento, naquele conteúdo que, resumido numa única palavra, você precisa e quer mudar ou desenvolver. É você com você mesmo. Escreve nessa folhinha. Escreve esse conteúdo que você quer trabalhar. Devolva para a caixa. Feche essa caixa. Você escreveu na sua consciência o conteúdo que você se compromete em trabalhar. Este é o seu presente. Podemos guardar a caixa, abrir os nossos olhos. Feliz dia de hoje para todos nós. Obrigada. Ai, ai. E é isso. E agora chegou a hora das perguntas. Nossa irmã Fabiana vai estar com o microfone. Quem não ficar à vontade para falar ao microfone, diga para ela e ela faz a pergunta. E os nossos irmãos aí do outro lado da telinha também já formularam a pergunta? Então vamos lá. Tem pergunta? Alguém aqui tem pergunta? Parece que entenderam tudo, né? Ou não entendeu nada? Alguém aí tem alguma pergunta? Vitinho, tem não? Então é isso, não tem pergunta. O senhor tem pergunta? Senhor Ivan? Para mim? Tá. Então, sem perguntas, o nosso irmão Erivan quer dar uma palavrinha? Pode vir. Bom dia a todos, né? Mais uma vez. Eu acho que a mensagem que a nossa amiga trouxe, como ela mesmo disse, não é? É a cara do recanto, né? É o sorriso, é a forma do recanto. Geralmente as pessoas, quando aqui estão ou chegam, elas têm o sentido e a vontade de curar o corpo físico, não é? E muitas das vezes os amigos espirituais rebatem, não é? Dizendo que não cura o corpo físico, cura a essência, a justa essência, né? E como foi dito aqui, o quanto é complicado, né? Você
ajustar essências, né? Porque existe muito hábitos em cima de toda essa essência. Então, que esse ano que se inicia, esse novo ciclo, não seja só uma mudança de calendário, de datas, que ela possa realmente nos modificar nas nossas essências. Como o Jefferson proclamou aqui, nós estamos também nessa modificação. Muitas coisas de 2026 já tinha sido prometido a modificar. Antes, nosso grupo era composto de 482. Depois fomos para um pouquinho mais. Encerramos a atividade de 2025 com 520. Hoje, primeiro dia de palestra aqui, aberto com todos vocês, nosso grupo espiritual está concluído em 800. É mais dinâmica, mais atividades a ser desenvolvidas, mais convites a serem feitos. Como disse aqui também, né? Não é só ser assistido, né? É começar a assistir. Então, gente, a Casa Fraterna Recanto da Paz só tem que agradecer. Agradecer a cada coração aqui presente, que exercitou conosco a atividade de zelador ou de assistido, encarnado ou desencarnados. Só temos que agradecer a Deus e a Jesus por nos mantermos unidos. E renovando o convite, eu não vou... Muitos de vocês não receberam um convite de renovação que eu fiz, que era muito, né? Então o meu celular bloqueou. Mas eu fiz uma renovação com quase todos, ou todos na minha mente, de permanecermos unidos novamente em 2026. Não é? Então, muito obrigado a vocês que estão aqui presentes, a você que está aí do outro lado, agradecendo as informações que vocês estão passando de excelente palestra, de excelente ano, agradecendo tudo que foi elaborado por um processo espiritual junto ao meu amigo Jefferson e a todos os outros colaboradores da Casa de Assistência. Eu não vejo aqui ninguém especial. Todos vocês são especiais, todos. Não existe o médium, existe amigo ou amigos. Jesus não veio para servir, para ser servido, né? Ele veio para servir. A Casa de Assistência Fraterna não está aqui para ser servida, ela está aqui para servir a todos vocês, sem exceção. Tá bem? Nosso Natal do Ribeirinho, por ajuda de cada coração aqui presente, aí você que está do outro lado, foi um êxito, mais uma vez, não é? Sem nenhuma intercorrência, só amor, só carinho, só alegria. E aí, para finalizar, me peço desculpa se eu não agradeci a forma que de repente poderia ser bem melhor, mas é do meu jeito. Eu vou trazer aqui um amigo, não é para dar o depoimento, não é isso. É uma pessoa neutra que entrou na última hora dentro do barco e viveu a magia da nossa atividade. Ângela, te perguntei se estava boa de garganta. Como diz, ó raió, ou cambiar. Bom dia a todos. Ou cambiar.
A gente aprendeu linguagem que a gente foi visitar a comunidade. Então, eu recebi o convite de trabalho via YouTube. Eu estava assistindo a Evangelioterapia no domingo, eu acho que uma semana anterior, 1 ou 2 semanas no máximo, da Grace. E sabe quando faz sentido? Domingo à tarde, sair. Não, vou ajudar, embalar esses presentes. E eu vim aqui. Eu vim uns 3, 4 dias à tarde. E ela também fez outro convite. É ótimo, para fechar o ano, convite de trabalho. Outro convite, vamos para o barco. Caraca, eu não sei nadar. Nunca passei tanto tempo num barco. Nunca dormi em rede. Tenho alergia à picada de mosquito, etc. Mas isso a gente aprende quando a gente faz trabalho de voluntariado. Isso é o mínimo, isso é nada. É sair da zona de conforto e é se preparar dentro do conhecimento, das informações que eu tinha antes. Porque como eu nunca tinha passado por uma situação assim, e eu fui, né? Aconteceu tanta coisa, né, Cris? Muito emocionante, muito. Vocês precisam, num dia que bater no coração de vocês, participar. E olha, 15 anos que eu faço trabalho de voluntariado. E mesmo assim, cada abraço de criança, de senhoras idosas, que nunca tinham recebido um trabalho, uma ação assim. Que isso, gente? O que é eu dormir na rede? Não é nada. Nadinha. E eu fechei meu ciclo, que assim, feliz ano novo. Todo dia é um dia novo, uma oportunidade nova para fazer diferente, melhor. Mas eu fechei o ciclo 2025, chave de ouro. Chave de ouro. Gratidão. Gratidão pelo convite. Essa família que me apoiou, né? Sim. Foi perfeito, né? Também acho. Tá com Jesus, né? É por isso que eu digo para vocês, gente. O importante está dentro de cada um de vocês. É só se libertarem. É só deixar que o Cristo reviva dentro de cada um. Tá bem? Esse é o convite que eu faço para todos nós que estamos aqui presentes, para você que está aí do outro lado. Mas não guarde só com você, chame o outro, chame o outro, chame o outro. Se cada um aqui convidar mais um, no final do ano nós teremos muito mais aqui. Tá bem? Esse é o nosso compromisso e o nosso convite a cada um de vocês. Muito obrigado. Que nós possamos ter 2026 muito mais alegre, muito mais contagiante do que 2025, né? Porque serve de lembrete de história, mas serve também de alavanca para 2026. Jefferson, você, Joana, muito obrigado. Grace, só um pouquinho, estamos no limite, estamos no limite do tempo. Bom dia. Já iniciando o ano, eu gostaria de fazer um convite a cada um de vocês. Quem puder doar fraldas, roupa de crianças. Ontem a gente foi num abrigo e eu gostaria da ajuda de vocês. Tá? Com fralda, já estamos começando o ano. Com fraldas, leite, roupa de crianças, de um bebezinho, 1 ano, até 5 anos, né? Quem puder ajudar, a gente já vai ter um trabalho esse ano, vamos começar o 2026, e eu vou querer ajuda não só em doar, mas ir participar, levar um pouco do nosso amor para aqueles pequenininhos que estão aqui precisando de uma mãe e de um pai. Obrigada. Obrigado. Então,
Tudo bem? Algum quer falar? Não? Então, vamos dizer assim. Querido Jesus, obrigado. Obrigado por nos ajudar a estarmos juntos, a podermos falar de Tu e levar Teu conhecer a outros corações que ainda estão fechados. Colocar a luz na vereda dos nossos caminhos, convidar outros para participarem. Obrigada, Mestre. Obrigada por tudo que Tu nos dá. Mantenha Teu foco de luz dourado sobre esse ambiente, e que todos os lados possam ser agraciados pela Tua presença. Agradecemos a todos por todas as participações levadas no nosso ambiente. Obrigado. E estarmos juntos faz novo contrato de amor a Jesus. Obrigado. Que assim seja.